querer brincar com o sangue que já foi derramado. Tenho medo que esta sala se torne vermelha, com tanto corpo ensanguentado. Calma, é somente opção. É tipo o primeiro versículo da minha lição. É que eu sou professora de filosofia, meu sobrenome é Beauvoir, não é por simples simpatia. É que foi a tese de uma mulher que inventou a entidade que eu sou. Ninguém nasce e torna-se hoje poetizando eu tô. Ensinando existencialismo para outras existências, afirmando com J. Pesar, o destino é escrito com a sua caneta, por isso aspiramos poesia. Cada verso e linha é rasgar o véu do futuro com minhas unhas que não são postiças. Muita gente afirma que eu não sou mulher de verdade. Muita gente afirma que eu não sou mulher de verdade. Muita gente afirma que você, por ser lésbica, não é mulher de verdade. Muita gente afirma que por você ser negra, você não é mulher de verdade. Muita gente afirma que por você ser gorda, você não é mulher de verdade. Muita gente afirma que por você ser velha, você não é mulher de verdade. Muita gente afirma que por você ser mãe, você não é mulher de verdade. Mas adivinhe, nunca houve uma verdade sobre a mulher na história da humanidade, senão aquela que o homem decidiu quem ela é. Revolução feminina começa lá a existência. Basta corpo, transpassa as vestes, prepassa a aparência. Ser hoje mulher não é só sangrar mensalmente, às vezes até a sua sangrando num beco escuro de uma viela fria, esquecida e ausente. Minha poesia tá pingando é sangue nesse chão quente e poetizando por minutos. Vejo ressuscitar aqui todas as mulheres trans e travestis mortas nesse país hipócrita de moral religiosa vômita de caos, que não podem participar democraticamente porque já estão mortas das políticas públicas presentes. Eu ensino junto com Dedes e Agnes, eu sou educadora, para mudar o índice de mortes trans do Brasil. Assassinam-se mais mulheres trans e travestis aqui do que no México, Europa inteira, Estados Unidos, você não viu? Isso é grave, torna minha poesia grave, mina de voz grave, grave na sua história, grave na sua memória. Eu sou poeta viva e o meu momento é ser assassinada não pela morte, mas pelo esquecimento de vocês, que um dia aqui uma mina transexual poetizou e se Perseu decapitou Medusa no mito grego. Se Perseu decapita nós, medusas, no mito grego, nós somos as medusas, decapitadas, amarradas, espancadas, anuladas, apagadas, estupradas, assassinadas. Se Perseus, Ulisses, Teseus, Hércules, Odisseus continuam nos matando. Se Perseu decapitou Medusa no mito grego, no mito brasileiro eu cheguei petrificando o preconceito. Agradecer o susto que vocês levaram, mas acho que não tem melhor forma, em um momento tão urgente como é o que o nosso país, e não só o país, mas globalmente se passa com esse terrorismo político, começarmos com arte, porque a arte é essa verdadeira política que faz a gente se mover. O que vocês sentiram no início? E o que vocês sentiram agora, ao fim da poesia? Isso que vocês sentiram é a real educação, daquilo que sai de dentro, desse processo todo. Eu me chamo Atena Bovarroveda, sou professora de filosofia, sou escritora, sou poeta slammer e sou filósofa. E eu trabalho estritamente com poesia existencialista vinculada a Jean Paul Sartre, que é a tese que nos defende a sermos mulheres de verdade dentro dessa historicidade. Para encerrar essa participação, eu vou ler só mais uma poesia. Os meus livros vão estar junto da organização, quem desejar. E vamos à leitura então de mais uma poesia para encerrar minha participação. Veja essa minha voz, que horror, Jesus. É porque ao mesmo tempo que a gente está aqui falando com vocês do pós-doc ou da pós-graduação em si, a gente estava de tarde numa escola municipal dando e realizando palestras de 1h30 para crianças de ensino fundamental, séries iniciais e finais a partir dos 11, na verdade, séries finais, a partir dos 11 anos de idade, até os 15 anos, que eu acho que é o que muitas vezes a gente não consegue ter. Se a gente não consegue ter participação, democracia e política pública da pós-graduação nas escolas e na sociedade como um todo,
que dirá em um espaço tão democrático como é o nosso. Sombra na noite escura, viaduto sujo de memórias nuas, rastejam sonhos entre as frias pedras, rígida plateia atenta observa, aspiram vida, que a morte nos espia daquela esquina. Ela pergunta por que estamos aqui reunidos quando podemos nos proteger da noite fria. Quiseram calar o teu viver, disseram que tua alma não havia de ser, todos os desejos em tua mente são flama ardente que hão de prevalecer. E lembra do dia mais doloroso de tua existência? Lembra que no último de ti havia só vontade de não viver? Lembra quando o último pensamento quisera ser teu último ter e tu correu pelos labirintos fugindo, tornando-se outro minotauro, animal humano, a besta mitológica que quase nos tornamos, esperando encontrar-nos para não mais viver? E sitiaram a cidade do teu corpo de regras, fizeram de tua infância terreno baldio, enterraram no teu jardim corpos mortos e disseram que um dia floresceriam flores mil. Riram de tua face, de teu rosto, de teus cabelos, de tua forma, e tanto riram que tu chamou de realidade a culpa que plantaram em teu ser. Quiseram fazer piada, riram de tua própria sátira, das tuas vestes amaldiçoaram a estética. A piada era arma engatilhada, barca afundada, ilusão foi teu porto seguro. Sem farol, era a última ilha em um não pacífico oceano profundo. Na juventude, quiseram controlar o teu movimento, teu pulsar de sangue, e quiseram transfusão de ventos. Gritavam contigo e sorrindo para os teus olhos, na nuca sufocavam tua ingenuidade, e tu cresceu vil, cresceu arredio, cresceu com espinhos, porque enterraram naquele jardim outros sonhos, outros vícios, outras vidas, sementes de ironia, de rancor, de uma falsa família, que no momento mais dolorido somente souberam duvidar de ti. Onde enterraram minha dignidade? Por Deus, onde enterraram vossa dignidade? Onde enfiaram nossas almas? Onde estão nossas horas do tempo desse rio que escorre e eu não bebo dessa água? Mandaram que fôssemos trabalhar em silêncio, mas no silêncio eles não nos deixam. Ordenam, gritam, berram, fazem palanque de nossa sede, e eu tô faminta. Eu tô faminta com fome de vida. Eu quero a liberdade que esconderam de mim. Me internaram num manicômio chamado sociedade. Disseram que eu fazia parte de uma gente da diversidade. Enfiaram-me numa caixa onde os bonecos se multiplicam na intensidade, na puberdade, na plasticidade, na falsa fraternidade. Eu quero de volta toda a minha humanidade. Quero de volta toda a minha umidade. Não quero mais ser violentada pelos olhares de quem não carrega alma. Não quero mais violar a regra, a lei, a crueldade. Não quero ser domada, nem ser dama nessa obscura festa que vai acabar tarde, quando não mais houver taça de vinho, de kit, de cachaça, de vontade. E quando eu estiver sozinha, no mais íntimo do meu ser, quando a chuva pare, o barulho dos ônibus for a única sinfonia de minha vida, eu saberei que ainda resta esperança, futuro esse sem cobrança, que a morte não me alcança, que jamais me alcançará. Me descobri poeta, viva ardente, flama quente, queimando das trevas o frio, gerando calor das calçadas. A morte não me enxerga, porque viverei para toda a eternidade, toda a eternidade, a eternidade. Eternidade nos confins poéticos das minhas palavras declamadas é a minha única verdade. E se Perseu decapitou Medusa no mito grego, no mito brasileiro, nesse seminário internacional, cada um tem o dever de petrificar o seu próprio preconceito. Obrigado. Em cada palmo deste chão vai se erguer um punho forte, desmembrando a própria morte com a
Aqui ninguém se entrega para governo Bolsonaro, para futuro e os seus decretos. Então, para dar boas-vindas, eu peço para todo mundo se colocar de pé. E para nós dar aquele calor, nós vamos olhar para o colega, para a amiga, para a irmã, para o irmão que está do lado e dar aquele forte abraço. Os nossos encontros têm que ser de abraços. Os nossos encontros têm que ser de beijos. Os nossos encontros devem ser sempre de amor. Agora que todo mundo já se abraçou, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Não sentem ainda que não acabou. Agora nós vamos fazer o que todo mundo gosta. Todo mundo levanta a mão bem alta para cima. Essa é a hora boa das fotos. Quem tem Facebook, Instagram e até fotinho pro WhatsApp, dê uma olhada pro lado. Olhem, essas são as mãos que fazem a revolução. Essas mãos que estão aqui e tantas outras que podem juntos se unir, passaram e venceram desde os navios negreiros, os verdadeiros camburões que ainda nos mutilam e nos matam. Essas mãos têm a capacidade de fazer essa transformação. E não é só essas mãos, são essas mentes, essas cabeças, são essas histórias escondidas aí dentro. Essas histórias, pode baixar a mão, pode baixar a mão. Vocês não se aguentam não, né? Não se aguentam. Pode sentar, senta. Não vamos fazer um discurso muito longo. Eu queria que esse campo não fosse da disputa e que esse hábito fosse da solidariedade. Que a nossa ação, que a nossa dominação simbólica, nosso pensamento e nosso poder carismático fosse pela ação da transformação, fosse por um processo sempre revolucionário. E não só a nossa própria revolução, a revolução das várias, a revolução dos vários. A gente muitas vezes esquece do que era o nosso passado, a nossa história e o que nos trouxe até o dia de hoje. Para muitos parece que é mais um encontro, mais um evento, é mais um professor chato que vai dar uma palestra. Não sei se eu tinha que falar isso, né? Mas é para lembrar de que a gente tem, cada um de nós, seus momentos que foram difíceis. Aquelas suas pesquisas, aquelas suas notas difíceis, mas que passaram. E os professores também foram estudantes. Os mestres também estiveram nessas cadeiras. Quem fala aqui é Alex, catador de materiais recicláveis, que agora, 5 anos atrás, estava com a 5ª série embaixo do braço e perguntava qual que é a tua formação mesmo. É quase uma vergonha tu ter que dizer que tu não tem o ensino fundamental completo. Mas é uma vergonha para quem? É para mim? Uma vergonha para mim? Se eu vou olhar para a maior parte das brasileiras e dos brasileiros, não tem essa formação. Então é uma vergonha para mim. Para quem que é essa vergonha? Mas não se pode cruzar os braços. Tem que lutar, pelear. E vamos lá para a 5ª, para a 6ª, para a 7ª, para a 8ª. E vamos para o 9º ano. E vamos para o 1º, para o 2º, vamos para o 3º. E daqui a pouco nós nos encontramos aqui nessa sala. Nunca pensando que isso aqui é menor e que o outro é maior. Nunca pensando que quem está na mesa sabe mais que quem está sentado aqui. A mesa é supérflua. Então, é trazer
essa memória para vocês, dessa minha pequena história. Cada um de vocês tem ela também, tem a sua história, tem os seus momentos, mas é só para que nesses dias que nós vamos ter juntos e juntas, nós não esquecemos o que nos trouxe verdadeiramente até aqui. Esses tempos difíceis que a educação, a gente consegue ver quando é tempo difícil, porque a primeira coisa a ser atacada é a educação. Aí tu consegue ver se é bom ou não. Mas os tempos difíceis são bons porque a gente consegue saber quais foram os tempos bons. Os difíceis são bons porque a gente lembra. A gente criticava tanto o governo que estava antes, construía as universidades, e nós criticávamos. Talvez nós, sociólogos e sociólogas, tenhamos que olhar para essa história que se passou nossa aqui. Se nós estamos vivendo um tempo ruim agora, nós passamos então por um tempo que não foi tão ruim assim. E nós tínhamos problemas, mas eram outros. Então vamos pensar, porque essas nossas escritas, essas nossas histórias, memórias e as futuras trajetórias têm que caminhar por esse caminho da liberdade, da libertação e da revolução que começa por aqui. Agradeço cada um e cada uma. Vai ter catador, doutor! Vai ter catador, doutor! Alô, alô. Buenas, então, bem-vindos e bem-vindas. Queria fazer uma rápida fala aqui de abertura desse evento. Paz sem voz não é paz, é medo. Paz sem voz não é paz, é medo. Vivemos um tempo muito difícil no Brasil. Observamos o avanço de ações no Estado, mas também na sociedade, que visam calar todas as formas de pensamento e expressão que não se submete à crescente barbárie que governa o nosso país. Cultura, artes, ciências, educação passam a ser os alvos preferenciais de quem vê a diversidade, a complexidade, a alegria como ameaças a serem destruídas. Repressão e censura de exposições de arte, de palestras, de peças de teatro, de eventos acadêmicos, de histórias em quadrinho, entre outros exemplos recentes, mostram que expressar publicamente o pensamento complexo, criativo, inovador, crítico, se tornou um ato de resistência. Nosso encontro é um encontro de reflexão acadêmica rigorosa. Reunimos aqui pesquisadores e pesquisadoras do continente americano que se caracterizam pela produção e difusão de um conhecimento científico qualificado. E é exatamente por isso que a realização deste encontro, neste momento, é um ato de resistência. Porque queremos exercer o nosso direito de pensar, o nosso direito de falar, o nosso direito de divergir e de debater. Paz sem voz não é paz, é medo. As vozes de Atenas, as vozes de Alex, mostram que não aceitamos a paz sem voz que querem impor. Agradeço a eles pela disponibilidade para estarem conosco nesse momento e compartilharem suas vozes conosco. E finalizo dando boas-vindas a todas e a todos ao 4º Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas. Que este seja um espaço de liberdade de encontro para quem não abre mão da sua voz. Bem-vindos e bem-vindas. Eu estou nervoso. E pior que eu esqueci os óculos, eu enxergo sem óculos. Dá para ver que eu estou nervoso. Bom, então, bem-vindos e bem-vindas. É um grande prazer, né, receber vocês aqui na URGS, nesse momento em particular.
né? E queria fazer, não protocolarmente, mas do coração, né, alguns agradecimentos a pessoas, instituições, enfim, que possibilitaram que a gente estivesse junto nesse momento, né. Primeiramente, eu queria agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. Ou seja, este mês acaba o orçamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para o ano de 2019. Não sabemos o que vai acontecer a partir de agora, mas a universidade, enfim, ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, né, ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da URGS, a equipe aqui do Centro Cultural que viabilizou, né, que tivéssemos esse encontro nesse espaço maravilhoso aqui, né. A URGS TV está aqui conosco nessa noite, né. Também aos programas de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC, parceiro na realização desse evento, ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unicinos, parceiro também na realização desse evento, ao programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural e Sociologia aqui da URGS, que ajudaram, né, a gente a fazer esse evento, né. Também não queria deixar de agradecer, que é muito importante, ou seja, o apoio financeiro que recebemos nesse momento da FAPERGS, da CAPES, do Projeto Rio Doce, que viabilizaram a presença, né, de vários convidados e convidadas entre nós, né. A Síntese, através do Camilo também, né, queria agradecer pela parceria na realização do evento, né. Particularmente ao Wagner e ao Zeneia, coordenadores, né, das edições anteriores desse evento, que foram parceiros importantes nas horas de desespero, enfim, de preocupação, né, como resolver os problemas, né. A comissão organizadora e científica, né, que está aqui entre nós e que, de fato, é essa rede que sustenta e que dá vida a esse evento. Aos coordenadores dos seminários temáticos, né, nós recebemos diversas propostas, 30 e poucas propostas, só pudemos aprovar 15. Né. Na verdade, tínhamos pensado em aprovar 10, mas propostas aprovamos 15, e que vieram aqui, que isso é o que dá, de fato, vitalidade, né, acadêmica a esse espaço. Aos nossos palestrantes, né, que recebemos aqui palestrantes de 7 países que vão estar aqui debatendo, discutindo, interagindo, trocando, né, conosco. De fato, um dos objetivos de realizar esse evento aqui foi ampliar um diálogo, né, com outros países da América Latina, né, reconhecendo a nossa dificuldade, né, enquanto academia brasileira, de dialogar com os outros países da América Latina. Então, é um grande prazer receber os colegas, né, de outros países que estão aqui conosco, né. Ao Fórum Municipal dos Conselhos da cidade de Porto Alegre e à Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, que se propuseram organizar uma atividade, né, e ampliar isso, que é uma característica desse encontro desde o início, é que não é ser só um espaço de debate acadêmico, não que isso não seja importante, mas um espaço que também dialogue, né, com a sociedade. Então, a parceria da plataforma, a parceria do fórum são muito importantes para nós. A Rede Democracia e Participação, né, particularmente a Luciana, a Carla, né, agradecer também pela presença e pela proposição de uma atividade para a gente discutir um grande desafio desse momento que se coloca para os acadêmicos brasileiros. É como é que a gente dialoga para além dos muros da universidade, né, de uma forma muito mais intensa do que fizemos até então, né. Esse eu acho que é um desafio. E, por último, eu queria agradecer particularmente ao pessoal do nosso grupo de pesquisa, né, do GEPASSE, professores, estudantes, que foram fundamentais, né, para a realização deste evento, né. Em particular, eu gostaria de pedir, inclusive, palmas, né, para a Ivone, que, de fato, foi uma pessoa... Onde está a Ivone aí? Está aqui? Levanta aí, Ivone. Queria agradecer a Ivone, que foi uma pessoa fundamental para a gente, de fato, ter esse encontro, né. Então, bem-vindos e bem-vindas. Eu queria convidar, então, o nosso conferencista, né, para passar aqui a mesa e darmos início aqui à nossa atividade. Bom. Vou ficar de pé? Hã? Não, senta aí, depois você fica em pé. Bom, acho que algo que caracteriza, né, acho que aproxima João Paulo e eu há bastante tempo, é uma aversão por protocolos e formalidades, né? Inclusive, a opção de não termos uma abertura protocolar desse evento, né,
De um lado, foi uma opção política, ou seja, de fato, trazermos vozes que estão sendo silenciadas e estão sendo atacadas nesse momento, mas também uma rejeição àquela formalidade que eu acho que bloqueia, por vezes, um diálogo que ele é fundamental. Então, só queria, para introduzir nosso conferencista dessa noite, apresentar o colega, professor Jean Paulo Baiocchi, professor da New York University, e, mais do que isso, parceiro de pesquisas, reflexões de muitos de nós que estão nessa sala, que há muitos anos discutimos, debatemos os temas em torno do qual se reúne essa rede que organiza o Encontro Participação, Democracia e Políticas Públicas. Então, eu queria dizer que é um grande prazer te receber aqui. Acho que é um dos pesquisadores que, de fato, não só discursa sobre simetria nas relações acadêmicas, mas que, de fato, pratica. E, para quem conhece o mundo acadêmico, sabe o quanto é difícil estabelecermos relações simétricas num contexto tão desigual que temos no mundo acadêmico. Então, dizer que é um grande prazer e te passar a palavra, então. Bem-vindos aí a Porto Alegre, à URGS e ao nosso encontro Participação, Democracia e Políticas Públicas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Alex. Obrigado, Atena, pela abertura, aos organizadores, organizadoras. E é muito bom ver... Cara, vou ficar de pé, fiquei emocionado, desculpa. É a minha mesa. É muito bom ver tanta gente que a gente conhece há tanto tempo, alguns mais grisalhos, mas todos cada vez mais simpáticos. E as reflexões iniciais me levam primeiro a dizer que, para mim, eu sou filho de porto-alegrenses, tenho um vínculo muito forte com a cidade de Porto Alegre, volto aqui sempre, e fiz parte de um momento que hoje parece um passado, assim como na Guerra nas Estrelas, milhares de anos atrás, numa galáxia distante, existia um momento de esperança no mundo inteiro cuja capital foi Porto Alegre. E voltando a Porto Alegre naquela época, depois e agora, sempre dá uma sensação meio estranha, porque Porto Alegre é idealizada e Porto Alegre é demonizada. O Brasil é o país das esperanças e agora, na mídia internacional, virou o país da República das Bananas. E eu acho que a verdade do Brasil, de certa maneira, está no meio. Então, o que eu poderia contribuir a essa discussão de hoje? Estava falando com o Marcelo antes, o que eu poderia... Então, eu achei que eu gostaria de defender uma tese na contramão. Eu andei olhando muito dos papers, dos trabalhos, dos livros, eu fiquei muito impressionado com a qualidade da discussão, mas eu não deixei de perceber um pouco de um tom um pouco paradoxo. Ou seja, agora, no tempo dos monstros, aqui, no tempo dos monstros, nos Estados Unidos, o que foi essa participação que a gente estudou? O que foi essa democracia que a gente estudou por tanto tempo? Cadê a celebração? No que deu tudo isso? E eu vou defender uma tese ao contrário, que é a seguinte: eu acho que teve um momento utópico, teve um utopianismo metodológico, que eu vou discutir, que a gente teve na discussão da participação, que faz parte das ciências sociais, de várias maneiras, que a gente não deveria lançar mão, especialmente agora. Estamos vivendo, no mundo da participação, dos movimentos sociais, uma sensação de derrota muito grande. Muitas vezes, eu apresento meus trabalhos, tem alguém que pergunta, puxa, então, você reconhece ou não que foi mentira, que foi bobagem, esse negócio todo? Afinal, como é que surge um Bolsonaro após coisas tão bonitas como você pretendia descrever? Mas eu acho que nesse momento de reflexão, principalmente agora, nesse momento de falta de esperança que a gente nota, falando com pessoas aqui no Brasil, a gente não pode lançar mão desse olhar utópico. Vamos embora.
Então, para discutir esse olhar utópico, esse utopianismo metodológico, essa maneira de ver o mundo e avaliá-lo a partir do seu potencial de emancipação, que é uma tradição antiga nas ciências sociais, eu vou demonstrar isso por dar um pulo em Nova York, a cidade onde eu resido, em 2013. O prefeito anterior, Bloomberg... Pode. Tá, não. Porta atrás. O prefeito anterior, o Bloomberg, foi conhecido mundialmente como um prefeito muito neoliberal. O cara que trouxe business logic, a lógica do negócio, para a coisa pública. O cara privatizou muitas coisas, num período de desigualdade que crescia paulatinamente. O seu oponente, o Bill de Blasio, que veio surgiu assim como figura pública após o Occupy, foi um cara que concorreu com o lema das duas Nova York, 99% contra 1%. E o cara se dizia, eu represento a maioria, eu represento a igualdade. E o cara ganhou. E uma das primeiras coisas que ocorreram nos meses antes da sua posse, ou seja, a posse em janeiro, isso outubro, novembro de 2013, teve um processo financiado pela Open Society Foundation que se chamava Talking Transition, falando de transição. As transições de governo a governo na cidade de Nova York sempre foram feitas de maneiras muito escuras. E o Talking Transition ia trazer uma transparência. Pela primeira vez na história de Nova York, haveria um processo participativo de consultoria com a cidadania sobre seus problemas. Nós vamos pensar a próxima administração a partir de um diálogo com pessoas pela cidade inteira. Inclusive, esse discurso parece meio parecido com algumas coisas que a gente conhece, e eu já volto. Então, isso é o Talking Transition, a gente pode pular para o próximo. Ele falava que a inauguração, oportunidades para um engajamento público, milhares de nova-iorquinos vão participar de conversas públicas sobre políticas públicas, ideias, as questões que estão afetando suas comunidades. E foi um processo, em termos de processo, e eu como orçamentólogo, eu que circulo no mundo de orçamentos participativos e coisas afins há muito tempo, até eu fiquei impressionado. Podemos pular? Eles criaram, lá na parte baixa de Nova York, uma estrutura de vidro para indicar transparência. Você entrava, ficou aberta por 2 semanas, e tinha milhares de maneiras de você interagir. Tinha umas caixinhas, tá? Se você tinha um aplicativo, você podia falar direto com o prefeito. Mas se você não tinha, podia escrever assim, prezado senhor prefeito, eu preciso do seguinte. Tinha uma van que vasculhava a cidade inteira, com voluntários que falavam 15 línguas, com uns iPads, você entregava para pessoas que... Você podia colocar suas opiniões sobre as necessidades da cidade de maneira inédita. Pulamos mais. Tinha até... Esse aqui, tira uma foto. Educação, segurança pública, serviços sociais, economia, parques. E muitas opiniões e muitas ideias legais surgiram durante essas 2 semanas. Vamos pular mais uma. Esse aqui, eu, inclusive, até participei. É um programa de orçamento participativo. Teremos um orçamento participativo em Nova York durante o de Blasio. Como seria? Trouxeram pessoas de várias cidades para discutir as vantagens de tal processo. Vamos pular. Vamos voltar atrás, desculpa. Vamos ficar no orçamento participativo por um segundo. E foi uma efusão muito grande. Muitas pessoas participaram, creio que o número foram 25 mil pessoas passaram por esse prédio. Foi uma coisa que não foi anunciada, ocorreu subitamente. Foram centenas de milhares de ideias que as pessoas sugeriram. Foi um processo caro, mas, pelos organizadores, bem-sucedido. E não levou a nada. Ou seja, o próximo prefeito chegou,
e fez como ele fez. Eu mandei vários e-mails, inclusive a Open Society Foundation. Não, eu sou pesquisador, quero saber. Essas ideias ótimas, aquelas vans, o que vai acontecer com isso tudo? Não teve um resultado assim que a gente possa indicar. Isso é um dos paradoxos da participação nos Estados Unidos hoje. Temos muitos espaços de participação, temos espaço de participação há 10, 15 anos, no âmbito municipal, no âmbito federal, mas muito pouco ligados a decisões de governo. A cidade de Nova York tem dúzias de maneiras de você contribuir suas ideias para alguém, mas pouco ligadas ao exercício do poder. E uma das leituras disso tudo, uma linha um pouco crítica, isso é o neoliberalismo. Isso é parte de como governos neoliberais funcionam hoje em dia. Eles criam espaços, abrem espaços, ouvem as pessoas, mas fazem o que querem. Eles, às vezes, passam a responsabilidade para comunidades, têm um discurso de descentralização muito forte, mas, em termos de poder, a participação continuará desvinculada. Tem a filósofa Wendy Brown que disse: a democracia hoje se multiplicou, mas não leva a muita coisa. Eu acho que isso não é necessariamente a única maneira de pensar sobre isso tudo. E para fazer isso, para voltar a essa questão utópica um pouco, eu vou dar uma parada e voltar ao como a participação chega. Vou contar um pouco da genealogia da participação. Pensando nos últimos dias, o que seria interessante para discutir com vocês, eu acho que a história da participação nos Estados Unidos e na Europa vale a pena seria interessante para vocês verem um pouco. Vamos pular? Tem hoje é um livro, mas foi um trabalho, Trilateral Commission, 1975, muito interessante, que fala da crise da democracia no período. A Trilateral Commission fez estudos nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em alguns outros países na Europa, e tentando entender por que havia esse sentido de desafeto com a democracia. Por que os cidadãos se sentiam alienados dos seus governos? Por que os cidadãos não confiavam mais? E uma das preocupações desse livro é que o livro literalmente diz, existem espaços de participação demais. Após 1968, se criaram muitos espaços de demandas cidadãs. Esses espaços criam expectativas muito altas, e esse excesso de expectativas ou vai cair num populismo, que é perigoso, de acordo com os autores, para a democracia, ou vai criar uma sensação de desafeto muito grande. Então, a recomendação deles, em 1975, era espaços, sim, de engajamento com cidadãos, mas controlados, mas com expectativas muito claras, explicando para as pessoas, olha, você não vai decidir muita coisa aqui dentro. Não, mas não são essas palavras exatamente, mas esse é o tom da coisa. Pulando um pouco adiante, esse aqui quando você estuda administração pública nos Estados Unidos, ou planejamento urbano, você em algum momento vai encontrar essas duas figuras. Essa amiga aqui à esquerda, Jane Jacobs, o livro dela em português se chama Vida e Morte da... Isso. E esse aqui foi o grande inimigo dela, o grande planejador urbano. Essa luta entre o cara que estava querendo planejar Nova York e a Jane Jacobs, que resistiu. Ele queria criar uma autoestrada no meio de um bairro, inclusive o bairro onde eu vivo, na West Village de Nova York. E ela resistiu ferrenhamente. E ela tinha essa ideia que o planejamento urbano
era um instrumento tecnocrático, tá? Isso nos anos 60, de elites tecnocráticas que estavam tentando, a partir dos seus escritórios, seu pensamento altamente racionalista, destruir cidades como espaços de convivência, espaços de sociabilidade. Então, quando você aprende isso na escola de administração pública, você vê, puxa, o planejamento perdeu e quem ganhou foi a Jane Jacobs. Essa ideia de que as cidades são espaços orgânicos, autogeridos, que surgem. Vamos pular mais um. E a Jane Jacobs ganhou. E essa ideia que o planejamento, que a administração pública tinha poder demais, se enraizou no pensamento administrativo norte-americano. A partir dos final dos anos 60, início dos anos 70, a ideia de planejamento estatal, administração pública, começou a ser vista de maneira com muito ceticismo. Por quê? Não. Tinha um cara querendo construir uma estrada e os vizinhos revoltaram e eles ganharam. Vamos pular mais uma. E com a crise, as crises econômicas no final dos anos 70, a cidade de Nova York foi à bancarrota em 77, as cidades grandes norte-americanas tiveram vários problemas financeiros e o governo começou a cortar serviços. Uma das lógicas que foi utilizada para tudo isso foi essa lógica supostamente democrática da Jane Jacobs. Ou seja, o planejamento, as elites burocráticas são parte do problema. Então, o que você vê a partir dos anos 80 é um casamento meio curioso entre um pensamento que na época seria o início do pensamento neoliberal, do governo mínimo, com esse discurso da criatividade, do poder local, de cidades como espaços orgânicos e autogeridos. É uma coisa muito curiosa, mas a gente tem que sempre entender isso. O pensamento neoliberal, a crítica neoliberal ao Estado, que aparece nos anos 80 e começa a cortar coisas, se utiliza de um discurso anti-autoritário. Isso que a gente não pode esquecer disso. Ou seja, a gente é contra o Estado, porque o Estado gasta demais, o Estado é burocrático, e o Estado é antidemocrático. O Estado não responde às necessidades locais, que não é uma coisa autoritária, mas acaba se casando com esse discurso do Estado mínimo de maneira muito forte. O próximo passo na nossa história foi em 1993, o segundo governo do Bill Clinton. Segundo o National Performance Review, que foi no final do primeiro governo do Bill Clinton, ele fez um segundo governo. O National Performance Review foi a ideia de que o governo estava gastando dinheiro demais, o governo havia se tornado uma máquina que não dava para gerir, e que só um democrata, se lembra que o democrata seria o partido do centro-esquerda, só um democrata poderia aniquilar o Estado de tal maneira. O National Performance Review resultou em cortou mais de 300 mil empregos do governo federal. É o maior desaparecimento na história dos Estados Unidos. E foi um democrata. E se você olhar nos documentos, se você olhar na lógica, tem esse discurso de que o governo centralizado não responde às necessidades de pessoas comuns nas comunidades e nas cidades. Podemos pular? Então, mas o discurso da crise da democracia volta. A partir do final dos anos 90, anos 2000, volta-se de novo nos Estados Unidos, mas também na Europa, a essa preocupação com o cinismo, o desafeto, a descrença do cidadão comum com sua democracia. As enquetes que faziam com cidadãos comuns mostravam que, assim, eles tinham perguntas do tipo: como você avalia um político? É melhor ou pior do que um criminoso?
É melhor ou pior que um dentista? As avaliações de políticos eram muito baixas. Tinha essa ideia que tinha um político profissional. As pessoas avaliavam um Congresso Nacional de maneira muito baixa. E você vê, inclusive, com todas as críticas que nós temos a essas metodologias, que realmente as pessoas pararam de votar. No final dos anos 90 e início dos anos 2000. As pessoas dos Estados Unidos não participavam da sua democracia de uma maneira, de certa forma, assustadora. O Robert Putnam, que certamente é conhecido a todos e todas que fazem a graduação em Ciências Sociais, foi um dos ideólogos dessa volta à comunidade. Ele dizia, olha, estamos preocupados com o desafeto, com a descrença, com o cinismo e com a falta de comunidade. As pessoas não participam na democracia e não confiam uma em outras. O Bowling Alone foi a pesquisa, o nome do livro, onde um dos dados que ele mostrava, as pessoas pararam de participar de liga de boliche. Iam jogar boliche sozinha. Imagina, um dado que a gente vai fazer política pública a partir. Né? Então, a partir desse período, houve uma busca muito grande de instrumentos de reaproximação de governo e cidadão. A gente pode pular? Então, essa foto aqui deve ser... Quem reconhece esse bairro? Fernando Camarão. E esse bairro, reconhece o bairro? A partir dos anos 2000, tem uma busca de instrumentos que possam trazer pessoas de volta à comunidade, mas também pessoas mais próximas aos seus governos. O orçamento participativo é um de vários instrumentos que foram encontrados na época. Vamos pular? Isso aqui eu encontrei, isso não é piada. Isso aqui é uma foto do... Alguém reconhece isso aqui? Um caracol. Eu encontrei isso numa página do Municipal Administration Society, um governo lá. Se você quiser ideias para a sua cidade, em Iowa, olha, tem os caracóis. Né? É uma busca de instrumentos que, claro, a gente já discutiu em outros momentos, abstraíram esses instrumentos das suas lógicas políticas, separam de projetos e tal, mas do ponto de vista aqui, havia uma busca muito grande de maneiras de trazer pessoas juntos ao governo e voltar a conversar uma com as outras. Vamos pular? De certa forma, meio perversa, as instituições internacionais começam a reexportar isso, nos inícios dos anos 2000, não preciso contar essa história aqui para vocês. Mais um, o SAID, vamos pular. Outro documento meio chato. Então, a gente encontrou um dado que em 2008, 85% dos municípios nos Estados Unidos responderam em afirmativo à seguinte pergunta: existe espaço deliberativo com os seus cidadãos? 85%. Ou seja, se tornou parte de um senso comum de como fazer governo. Você entra num governo novo em qualquer cidade dos Estados Unidos, vou fazer participação. A gente acha que aqui no Brasil é só aqui que tem esse senso comum. Não, lá também. Aqui todo mundo faz alguma coisa participativa, lá tem outros nomes, mas é mais ou menos isso. E tem 3 características, esses instrumentos. Isso é um argumento que eu fiz com um colega espanhol, Ernesto Ganuza, não vou me deter, que eu quero voltar à parte mais interessante da fala. Os instrumentos são deliberativos, ou seja, privilegiam espaços de deliberação, de discussão, um frente ao outro, onde a gente pode mudar de ideia, espaços razoáveis, civilizados. São instrumentos diretos, tem um discurso muito, muito forte, que não são espaços de intermediação ou de representação. Às vezes falam a nova política é a velha política. A velha política são o quê? Sindicatos, movimentos sociais, interesses especiais. O Obama, no seu primeiro discurso, falou que a era dos
dos interesses especiais tinha acabado. Mas o que ele significava também, por isso, eram sindicatos também, né? Então, são espaços não políticos por serem diretos, ou seja, qualquer um ou uma pode entrar, você não precisa fazer parte de uma entidade, de um sindicato. E tem um discurso muito grande da inclusividade. Esses instrumentos, em geral, não afetam muito em termos de governança, mas são muito fortes em termos de serem um esforço, creio eu, honesto, de serem inclusivos. Então, não é incomum coisas como aquela que eu descrevi do Talking Transition. Atenção às línguas, toda hora aprendendo metodologias como do Occupy. O Occupy tinha um negócio que chamava Progressive Stack. A gente levantava a mão, quem vai fazer a intervenção? Bom, primeiro as pessoas de cor, as mulheres, homens brancos por último. Coisas assim, 1000 maneiras de tornarem os espaços mais inclusivos. Que é uma coisa que tem um lado positivo, claro. Vamos mais adiante. Mas então, o que a gente faz desse Talking Transition? Por um lado, tem uma visão crítica, que é neoliberal, é lixo, é uma maneira de criar legitimidade para um governo que vai decepcionar a gente. Mas eu acho que tem uma outra maneira de pensar sobre isso. Eu não estou defendendo os neoliberais, claro. Mas eu acho que estamos vivendo um período de cansaço com a participação, por um lado. Estamos cansados de estudos que celebrem a participação. A gente está cansado disso. Estamos cansados, como pessoas, de serem chamados a reuniões o tempo todo. Eu não aguento mais. E tem uma certa decepção. Eu digo isso falando de alguma discussão nos Estados Unidos, mas no nosso mundo também estamos vivendo um certo refluxo, uma certa recalibração das nossas expectativas para a participação. Mas se vocês lembrarem de uma coisa hoje, além das piadas, a gente não pode jogar as coisas fora. A gente realmente tem que ter um olhar um pouco... A gente não pode largar da esperança. Aquilo que eu falei, utopianismo metodológico. Eu tenho um trabalho sobre isso. Isso tem uma longa tradição nas ciências sociais. Não encontrei esse termo porque é inelegante e provavelmente não vai ser usado. Mas o utopianismo metodológico é aquele olhar, é uma postura, é um ponto de vista onde a gente olha a sociedade, olha as instituições e busca o potencial emancipatório nelas. Isso não é celebração, isso não é oba-oba, isso não é ser consultor, tá? Mas é um olhar crítico, é um olhar reflexivo. No paper eu trabalho um pouco alguns outros exemplos disso. O meu orientador que faleceu esse ano, o Eric Wright, tinha um projeto das utopias reais, que é um exemplo disso, mas tem muitos outros. Uma pessoa muito interessante é o Carlos Mariátegui, o marxista peruano. Para mim, o texto dele sobre o comunismo inca é um grande exemplo de olhar alguma coisa pelo seu potencial. Ele não dizia que os incas foram comunistas, mas dizia, olha, a maneira de organizar a economia e a sociedade durante o Império Inca teve um potencial, teve um lado emancipatório, que era uma sociedade sem dinheiro. Eu acho isso interessante. Na literatura, na tradição crítica afro-norte-americana, isso existe de maneira muito forte também. O afrofuturismo é um exemplo disso. Se a gente olhar com cuidado, se você for nessa, algumas coisas a gente tem que pensar bem. Primeiro, a questão das utopias. Eu acho que, como cientista social, como sociólogo, antropólogo, sei lá, a nossa relação com utopias tem que ser muito bem trabalhada e reflexiva. Por quê? A gente não é, quando a gente escreve como estudioso, a gente não é o mesmo que a pessoa
que a gente está descrevendo. É uma parceria, mas não deveria ser uma identidade. Eu defendo sempre que a gente tem que ter ciclos de cumplicidade e de estranhamento. A gente tem que tomar muito cuidado também sobre as utopias. Quais utopias? A utopia socialista nossa é branca, é machista. A gente imagina uma sociedade dirigida por sociólogos, né? Mais ou menos. Que seria melhor do que nós temos, mas é uma projeção. Significa a gente estar atento às utopias, a novas maneiras de pensar que surgem em vários lugares. E ter um distanciamento crítico. Eu não tenho uma receita de como fazer isso, mas eu tenho certeza que a gente tem que fazer esse caminho, esse diálogo, e ter esse estranhamento e essa cumplicidade. Tem que ter as duas coisas. Significa também ser crítico. Eu tenho muitos alunos no doutorado que foram como eu fui. A gente muito preocupado com o que nossas palavras, qual resultado vão ter, qual a nossa responsabilidade com os nossos sujeitos. Tem que pensar nisso, mas temos que ser críticos também. A gente tem que abrir um espaço de diálogo de uma maneira que a gente possa contribuir de maneira crítica, porque nós não somos parte. Temos um outro ponto de vista, e para contribuir construção, tem que ter isso também. Então, pensando aqui no Talking Transition, uma coisa, eu acho, olhando para trás, na participação, a gente ficou muito centrado nas instituições mesmo, e não olhávamos muito ao redor, aos ruídos, aos barulhos, às coisas que não faziam sentido. E se formos olhar para o Talking Transition, o que teria ao redor? Vamos lá? Interessantemente, o nosso prefeito começou um processo imediatamente depois de discussões sobre políticas habitacionais. Vocês devem saber que em Nova York o problema número 1 é habitação. O custo da habitação é simplesmente alto demais para pessoas que trabalham. É um problema terrível e imaginávamos que o prefeito ia resolver. Ele abriu um processo de consultas populares, nos 2 bairros, inclusive, mais pobres da cidade, o Bronx e o East Harlem. Né? Vamos pular. Aí eu trouxe um videozinho, a gente tem tempo, um videozinho e mostrar o plano. A gente pode abrir o primeiro? É o control. Isso. Olha aqui. É um plano comunitário que decide o futuro do bairro de East Harlem. Foi um ano muito ocupado, com muita participação. A gente vê engajamento, muitas pessoas. Vai um pouquinho mais para trás. Aqui, pode ir aqui no processo. Aqui, ó. Dá inveja, como foi bem pensado. Teve um comitê, um steering committee, seria tipo como? Um comitê, isso, com subgrupos, aí dividiram em tópicos, a gente vai discutir parques, escolas, desenvolvimento econômico, aí vai um pouquinho, aí você vê que 400 pessoas, às vezes, participaram desses encontros, expressaram suas opiniões. Tá. Aí agora vamos para o vídeo. Isso foi o que realmente aconteceu.
No del alcalde Pío Di Blasio. El barrio no se vende, se ama y se defiende. Básicamente estamos aquí para denunciar el plan del alcalde Di Blasio. Dice que es para personas de bajos ingresos. Nosotros perfectamente sabemos que es falso. Nos vamos a ver en la obligación de irnos de aquí, porque ya no vamos a poder tener la calidad de vida que por ahora tenemos, vamos a decirlo de esa manera. Esas viviendas lujosas, nosotros no vamos a tener en lo más mínimo acceso. ¿Por qué? Porque nosotros no ganamos, no tenemos sueldos altos como para poder alcançar. Pode parar e vamos para a próxima. Quiere sacarnos a nosotros. Então, no Harlem do Leste teve grandes consultas, centenas de pessoas participaram num bairro de 300 mil pessoas. Vamos lá para frente, cadê? Isso. Próximo. E a comunidade se mobilizou e fez o seu próprio plano. Claro que o plano comunitário, com os 10 pontos, inclusive um ponto era o direito da habitação como um direito humano, não foi cumprido, mas conseguiu, pelo menos, parar o processo. Agora, pensando sobre aquele processo que eu falei, o espaço participativo, de uma certa maneira, não levava nada, era um prato feito, como a gente diz. Né? A gente ia na reunião, eles apresentavam quais as suas ideias. As pessoas falavam, não tem emprego, aluguel muito alto. Aí eles falavam, tudo bem, vamos colocar um parque. Mais ou menos assim. Mas o espaço participativo, pela sua lógica dinâmica, gerou uma expectativa que as pessoas estavam jogando com a ideia que eram para ser ouvidas, que tinham direito à voz, que, de certa forma, foi uma coisa que o espaço participativo, mesmo fajuto, abriu. Né? Eu acho que quando a gente vai ser utópico, vai lá com esse olhar de esperança, tem que estar atento a isso também. Que esses espaços, às vezes, mesmo mínimos, criam expectativas que o espaço não vai ter como conter. E, na verdade, acabam mobilizando pessoas. Eu acho que... aí o pessoal no Bronx copiou e fez a mesma coisa, houve uma consulta, e sabiam fazer, e tem um... A gente pode olhar no Community Vision rapidamente. Eu não vou mostrar o vídeo, mas a gente circula para vocês. E eles copiaram o próprio site da prefeitura. É interessante. Então, o lema deles, nada sobre nós, sem nós, é para nós. Que é um lema interessante, que é uma resposta direta ao site da prefeitura e é muito bonito. Ou seja, utilizou o próprio espaço participativo como utilizou para ironizar. E foi efetivo, no sentido que o plano até agora não consegue passar, e mobilizou muitas pessoas. E, de certa forma, isso faz parte do resultado da participação. Vamos pular para mais um. Isso. O Fernando Camarão, na região nordeste de Porto Alegre. Última coisa, uma autocrítica, abrir um pouco para... Tem espaço para discussão? Como é que estamos de tempo? Vou para frente. Essa foto apareceu num livro em inglês sobre orçamento participativo de Porto Alegre. Eu tirei a foto, é o meu livro. Né? Essa foto descreve essa reunião do OAP na região Nordeste, que ocorreu naquele dia.
E nos anos depois, nos tempos recentes, eu tenho feito uma autocrítica junto a vocês, o que nós víamos, o que nós não víamos, o que nós escutávamos, a quais utopias a gente atentava e quais não. Eu comecei a pensar. Eu tirei essa foto. E quando foram publicar no livro, a editora que estava em contato comigo, não, vamos cortar assim porque o foco da foto, quando você for, está mais claro. Tem um cara falando, tem pessoas discutindo. Mas vamos para o próximo. Se você retirar, olhar para os cantos da foto, tem duas pessoas aqui, quase fora. Esse amigo aqui na esquerda, que estava chateado, e esse outro ali no canto. Está vendo? Engraçado, porque eu tirei essa foto e minutos depois esses dois saíram a tapas. Literalmente, os dois. Eu não entendi direito o assunto da briga, nunca cheguei a entender. Alguma coisa a ver com o conselho tutelar. Mas eu não estava atento às margens, aos ruídos, às coisas. Então, hoje, quando a gente faz a reflexão sobre a participação, eu acho, sinceramente, que os trabalhos foram bons, contribuíram muita coisa. Mas tinha muita coisa que a gente acabou, cortamos, não deixamos pessoas que não se sentiam identificadas com o processo, como esses dois, e que não se sentiam refletidas por ele. No caso do Bronx, é mais fácil para mim achar as pessoas que não são contempladas, porque são movimentos sociais com quais a gente transita. Mas eu acho que mesmo em espaços participativos com os quais a gente sente uma proximidade, tem ruídos, tem coisas assim. Tá? Vamos deixar assim. Finalmente, uma coisa, eu não posso deixar sem dizer. O pior já passou nos Estados Unidos. Eu acho que a resistência democrática, movimentos sociais mobilizaram. Eu não sei, a gente esperava o pior. E tinha muita gente de direita, que a gente não imaginava que entrou na cena. Mas tinha muita outra gente também que se mobilizou de maneira que está emocionando muita gente. Eu posso discutir isso, se vocês tiverem. Mas vamos ter uns bons trabalhos nos próximos dias. Obrigado. Se alguém tiver um comentário que não for muito crítico a mim, eu aceito. Alguma pergunta? Quem ganhou a briga? Foi um empate. Empate técnico, porque o senhor Camarão se parou. Tinha uma pergunta, então. Vamos. Qual que é a relação que a imprensa tinha na questão dos movimentos se movimentando para tentar organizar o processo popular de organização da cidade, a prefeitura do outro lado lá jogando? Qual que era a participação da imprensa? Como que ela noticiava isso? Como que ela animava ou desanimava? O companheiro pergunta sobre o papel da imprensa no caso de Nova York. No caso lá, o maior jornal da cidade, o New York Times, é muito próximo ao de Blasio. Então, você vê que os jornais que a gente colocou ali eram jornais pequenos. Que o New York Times mais ou menos descrevia como eu descrevia a briga. Não sabia bem porquê, algumas pessoas vieram, incomodaram. Aí, a mídia latina entrou na cena e apareceu no noticiário espanhol. E aí a imprensa oficial teve que dar uma resposta um pouco melhor. Sim. Não, o meu português está meio ruim também, tudo bem. O companheiro pergunta muito fácil.
Ele pergunta como a gente diferencia uma participação em âmbito local de cunho neoliberal e de cunho progressista. Eu acho que você, quem sabe, tem uma resposta. Eu não tenho muita resposta, no sentido que tem instâncias claras que a gente pode, como essa de Nova York, que são obviamente... Mas tem muitas experiências ambíguas. E tem experiências que a gente sabe, impulsionadas por governos de esquerda, que são bastante fechadas à participação, e tem experiências dirigidas por governo de direita, que são amplas e acabam sendo um espaço democrático. Então, eu não sei se eu tenho uma resposta muito ligeira. No meu livro sobre a soberania popular, eu saliento muito a questão de acesso ao poder. Mas isso não é uma questão de direita e esquerda. Obrigado. Se pudesse falar um pouquinho para a gente sobre a experiência, rapidamente, do orçamento participativo de Nova York, procurando apontar talvez alguma potência, né, nessa experiência. Tá bom? Obrigada. O orçamento participativo de Nova York é interessante da seguinte maneira. É o lugar nos Estados Unidos onde entidades, movimentos sociais participaram na sua construção de uma maneira muito visível e hoje são muito críticas. Então, cada ano, se você procurar o Center for Popular Democracy, eles produzem uma avaliação a cada ano. 3 ou 4 anos atrás, na segunda página, tinha um círculo enorme e um pontinho. E o círculo enorme era o orçamento da cidade de Nova York, não saberia dizer o número, trilhões de dólares, bilhões de dólares, e o pontinho era a quantidade de recursos destinada ao orçamento participativo, que era 0,01%. Ou seja, isso por pessoas participando na sua construção. Então, em termos de potencial das experiências dos Estados Unidos que eu conheça melhor, é uma onde a força crítica está bem visível. Outra coisa que eles trabalharam de maneira muito interessante eles trabalham com entidade. Um dos problemas da democracia norte-americana, estadunidense, é que pessoas que saíram do cárcel, da prisão, não quero falar palavras feias para descrever, elas perdem seu direito a voto. E quase um terço da população de homens afro-americanos não tem direito a voto por causa disso, porque muitos estão envolvidos com o sistema carcerário. E no orçamento participativo de Nova York tem um esforço de inclusão destas pessoas. Também trabalham bem com um grupo trans, de direitos trans. Isso são as potencialidades, ou seja, aquilo que tem de bom e interessante de abrir horizontes das chamadas políticas de identidade, não sei se essa palavra nunca soa muito bem para mim, está presente no orçamento participativo de Nova York. Por outro lado, continua sendo uma quantidade de recursos muito pequena. E se você inclusive existem enquetes de residentes de Nova York, qual é o seu maior problema? Habitação, violência policial, falta de emprego. Nada disso está contemplado nesse grande processo. E poderia. Então, esses são mais ou menos os dois lados da coisa. Boa noite. Eu queria perguntar ao professor Baiocchi
sobre esse momento desse balanço, dessa reflexão crítica das experiências participativas. Primeiro porque o nosso país não viveu uma democracia plena nem liberal, né? Então a nossa capacidade de experiência de participação democrática é muito baixa. Quando o OP, capitalizado pela esquerda brasileira, /PT, enfim, né, começa a implementar o OP e outros instrumentos participativos, né, a gente tem aquela proposta de que o OP primeiro dialogaria com o pragmático para chegar no programático. O problema é que a gente ficou só no pragmático, resolvendo os problemas do bairro, resolvendo os problemas da rua, resolvendo os problemas da cidade. E na hora em que você tinha um grupo de cidadãos, em tese politizados, né, com aquela participação empolgados, chega um momento que aquilo se estagna, né? Estagna, acho que pela própria relação que o senhor falou com relação às instituições, ao Estado, e também se estagna porque nas várias experiências, e eu falo da que eu estudei em Guarulhos, São Paulo, vira um cabo eleitoral especial, porque ele já está preparado com uma certa consciência política e não é empolgado para outras tarefas enquanto sociedade civil organizada, enfim. Como entender, então, para terminar, a questão da democracia como instrumento ainda em disputa e a democracia como instrumento em disputa que disputa esta hegemonia da qual, nesse atual momento, nós perdemos completamente. E eu falando de alguém que vinha aqui na comemoração não, no evento do Fórum Social Mundial dos 15 anos, e eu que vim participando como militante no começo do século XXI, vim aqui depois de 15 anos e parecia que nós estávamos fazendo o velório do Fórum Social Mundial, aqui no Parque Farroupilha, né? E fazendo um balanço da nossa choradeira e aonde nós erramos. Então, o que é essa transição? Para nós que não só estudamos e também estamos nessa caminhada, apostando nesse conceito da democracia participativa, para disputar a hegemonia. Boa noite, professor. Eu queria entender essa onda conservadora, né, que nos pega de surpresa e a gente parece que fica com um sentimento de que não sabe de onde veio, como essa gente estava organizada, né? Isso seria aquelas franjas que não estávamos observando, né, como colocaste? Será que se encaixaria aí? Eu queria explorar um pouco isso, né? Seriam coisas que nós tratamos como epifenômenos lá atrás e agora a gente se surpreende por ter talvez se omitido, por não ter dado a devida atenção. Queria escutá-lo. Obrigado. Eu só queria que tu retomasse um pouco, tu chegou a mencionar lá pelas tantas que o nosso esforço por ampliação da participação ele se deu nas instituições. E eu acho que isso explica em muito, se a gente olhar a trajetória do Brasil, que houve todo um esforço por democratizar o Estado, né, governos, conselhos, OP e tal, num mesmo momento em que a sociedade como um todo estava se desdemocratizando. Os sindicatos se burocratizando, os partidos se burocratizando, a sociedade civil cada vez mais fragmentada, deixa de ser instituições de representação para ser instituições de advocacy, aquela ideia de terceiro setor, a economia cada vez mais, individualismo, competição. Então, houve um enorme esforço por democratizar uma determinada instância da política e, ao mesmo tempo, toda a base, a infraestrutura que poderia animar essa democracia estava se perdendo. Boa noite. Eu sou a professora Cássia Pires, do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ponte Nova. Estou aqui com os meus bolsistas de iniciação científica do 3º ano do ensino médio. 17, 18 anos. Nosso campus tem apenas 5 anos. Estamos sofrendo bastante com os cortes, mas amanhã nós vamos apresentar um trabalho sobre isso. Eu gostaria que, pensando, principalmente nessa geração, né, que ano que vem pretende estar na Universidade Federal, né, apesar de todo esse contexto, qual o seu olhar utópico
para a democracia e para a política educacional brasileira? Qual o seu olhar utópico para a democracia e para a política educacional brasileira, principalmente pensando nessa geração, né, que vislumbra um futuro aí nas universidades? Olha, tivemos 3 colocações antes super importantes que eu acho que a gente vai trabalhar nos próximos 2 dias. Eu acho que a colocação eu concordo muito com o espírito das 3. Né? Eu acho que hoje em dia é fácil olhar para trás o que não foi feito, mas eu acho que o espírito das 3 coisas foi o que foi feito, o que deveria ter sido feito e, mais importante, o que deverá ser feito agora com o desmoronamento das coisas. Mas eu queria responder aos jovens aí atrás. Eu tenho uma filha de 17 anos e no primeiro dia após o Trump eu fui na faculdade, dei uma aula e eu disse para as alunas e alunos que eu me sentia muito mal por eles. Eu sentia uma responsabilidade, que a minha geração falhou de alguma maneira, que a gente deixou isso acontecer. Eu não participo muito em tudo nos Estados Unidos, mas milito em alguma coisa e erramos. Simplesmente foi um erro. E eu sentia pena e dó. Isso foi no início. Não, a nossa geração é um desastre, cara. Desculpa. Não, a gente perdeu muita coisa. Mas uma semana atrás eu estava numa manifestação e eu não reconheci uma aluna. Professor, você estava completamente errado. Não tinha que sentir pena de mim. Ao contrário, eu estou vivendo anos muito emocionantes de luta, descobrindo um horizonte político novo. No caso dos Estados Unidos, está tendo uma renovação da militância de uma maneira que a gente não reconhece. Assim, são mulheres, pessoas trans, pessoas de cor, imigrantes, se tornando liderança de maneira que simplesmente não era imaginável. Esse negócio que está no Green New Deal, que é uma proposta socialista que está perante o Congresso. A cidade de Chicago teve uma eleição recentemente, dos 50 vereadores, 5 são socialistas. Você não é necessário concordar com eles ou não, mas de uma forma ou outra abriu uma brecha para coisas novas e uma renovação muito necessária. Então, a minha metodologia utópica seria escutar aos jovens aonde estão as cabeças deles, quais as esperanças, o que está surgindo nesse meio, porque a impressão que a gente tem é que tem coisas novas. Eu acho que não vai ser a nossa geração, que vai mandar na próxima revolução aqui. Tá? Obrigado.